Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo, então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast, agora patrocinado pela Vacinar, que está cuidando de Manaus. Foi extremamente difícil, eu tive que traçar pequenas metas para poder conseguir, mas assim, eu acho que quando tu coloca uma coisa no papel e você vê que depois tu conseguiu, isso te dá muito orgulho e eu acho que até mais gás para conseguir outras coisas. E o mais importante, Jefferson, lá em casa, minha esposa fala assim, eu invejo você. Eu não sou um cara ruminante. Fala assim, não deu certo, não deu. Prejuízo, tá bom, coloca aqui. Ah, mas você já ficou. Tem como resolver? Não, então tá resolvido. A falta de solução já é uma solução. Turma, hoje a gente vai começar o último podcast do ano. Eu vou fazer aqui o status todos nosso. Esse é o 52º podcast. Então a gente termina o ano ali, a gente deu o sprint inicial e depois a gente veio com mais calma. É um podcast importantíssimo. Para quem já acompanha, não é o Sem Jaleco. Esse aqui é o Jeff Podcast, sim. Especial de Natal e Ano Novo, né, meninos? E é interessante falar para vocês. Primeiro, quem estiver assistindo a gente, cara, já se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Pelo menos, a gente vai falar sobre metas, então a meta é que esse ano, pelo menos no final do ano, a gente vai chegar pelo menos em 5 mil inscritos. A gente está com 500 e pouco, mas meta é assim, se for meta pequena, a gente nem... Já não quer, né? Já não quer, nem começa, meu amigo. Se for para meta pequena, por favor, nem me chame. E aqui... Eu queria também pedir para vocês, vai aparecer no seu canto superior direito um QR Code da Vacinar. Então, você, papai e mamãe que está com dificuldade aí, passou toda essa época do Covid, esqueceu de vacinar seus filhos, bate lá no QR Code, vai direto para o WhatsApp da Vacinar, tira a foto do cartão do seu filho, manda para eles que eles vão dizer direitinho o que está faltando, o que você tem que fazer e vão conseguir coordenar a vida de vocês, tá? Turma, passando todos os detalhes que eu queria falar inicialmente, sempre eu vou começar pelas mulheres, né? Hoje eu trouxe aqui uma grande amiga, de vez em quando as co-host de luxo, que ela vem aqui e fica aqui do lado para a gente conversar. Doutora Amanda Alcântara, ela trabalha com medicina do esporte, foco em emagrecimento, criadora do método Fasting de jejum intermitente, o maior sucesso que eu já vi sobre o jejum intermitente no Brasil. Host do Segundo Eu Começo. Para quem não conhece o podcast dela, vai lá depois, espera acabar, depois que você acabar, você vai lá no YouTube e coloca Segundo Eu Começo, vocês vão aprender muito sobre emagrecimento. E é conhecido pela toda a turma dela como Doutora Alcântara, que é no Instagram, que é escrito tudo junto, mas doutora é escrito doutora, doutora, né? Mesmo. D-O-U-T-O-R-A, então, Doutora Alcântara. Amanda, seja bem-vinda, né? Pela 10ª vez, mas estamos lá, né? Bom dia, muito obrigada, amigo, pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui entre vocês pra gente bater um papo bem bacana, né? Foi, a gente começou junto e vai terminar o ano junto, né? Eu acho que esse aqui é mais importante. Olha, Dr. Rizieri Gomes é o meu segundo convidado. Ele é founder do Gestão em Ponto, cofundador, co-founder do Ponto Final, junto comigo, que foi uma empreitada, mais uma loucura. Eu não sei quem é pior, quem tem a ideia. Ou o outro que fala assim, bora, né, cara? A ideia, tu fica assim, putz, cara, eu tive a ideia. E o outro que fala assim, não, vamos, pô, cara. Quem é o pior, eu não sei, né? Quem é o pior, eu não sei. Ele é mentor de médicos para gestão e marketing. Tive acesso a algumas pessoas que trabalharam com ele. E, cara, é engraçado como você consegue fazer uma mudança de mindset das pessoas. Cara, é quase uma catequização, né? Eu vi as pessoas saindo realmente do zero e se transformando em outras. Cara, isso é maravilhoso. A gente pode até conversar sobre isso também. E aí, o mais importante de todos, ele também é TikToker. E Instagrammer também. Porque, Instagrammer, Instagrammer, porque assim, tu conseguiu bater, tá quanto? 2 milhões e 200? Quanto é que tá aquele que bateu mais? 2 milhões e 200. Nossa, então é TikToker mesmo. Não, é TikTok, é dancinha. Olha, quem não viu, vai lá, TikTok, Dr. Rizieri. Sem dancinha, hein, pessoal? 2 milhões sem dancinha. Eu tava vendo... Mas bíceps de fora, alguma coisa sempre, assim? Sempre, né? Muita exposição. Uma camiseta bem apertadinha, né? Sempre assim. Não, eu tava vendo... Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, batendo um papo com vocês. É muito gostoso respirar o mesmo ar. Então, a gente
se sente em casa, né? É muito gostoso. Estava vendo uma apresentação de uma pessoa falando dos perfis que mais crescem e que tem mais views e que tem mais chance de ser viral. O meu não está em nenhuma das categorias. Eu falei, porra, então banana, tem valor, né, velho? Tem valor. Então você já notou que você não é apenas um rostinho bonito, né? Acho que o conteúdo tem valor. Ponto fora da curva. É muito legal, né? Mas olha, é interessante até falar para as pessoas entenderem por que a gente vai fechar esse podcast aqui falando sobre como fazer suas metas para 2023. Na verdade, para quem não conhece, nós três, a gente começou a história nossa, a gente começou em café, né? A gente fazia os nossos cafés, que a gente sentava, a gente conversava, e aí a gente sempre estava trocando ideias muito sobre do que estava acontecendo. E eu lembro muito que a gente discutia muito as nossas metas. Cada um falava sobre sua meta, cada um falava o que ia fazer, como ia fazer. E eu achei interessante porque, assim, eu acho que o Jeff Podcast está fechando esse ano, ele está fechando por causa de vocês. O começar foi por causa de vocês e o permanecer por causa de vocês, que foi uma coisa que lá atrás a gente sentou, a gente conversou e a gente foi traçando as metas e chegou num momento que, quando eu vi a criança começando a nascer e a crescer, eu falei, putz, eu tenho que chamar... Na realidade, o Jeff Podcast, ele tem um pai, mas ele tem uma mãe e, não sei se um padrinho, vamos chamar desse jeito, né? Meninos, obrigado demais por causa dessa ajuda, né, cara? Desse contexto que vocês sempre tiverem, alegria e parceria comigo, né? Mas olha só, eu queria conversar sobre uma coisa bem interessante. Eu vou conversar com o Rizzieri, porque o Rizzieri é o cara do número, métrica, tudo que eu aprendo com ele. Cara, como é que você escreve suas metas? Vamos dizer, a gente está no final agora de 2022. Você já escreveu sua meta? As metas para o ano que vem? Já, pessoal. Eu, assim... Bom, em primeiro lugar, assim, eu julgo algo extremamente importante. Para você que está assistindo, sabe, você precisa ter direção. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar é destino. É uma frase batida, mas é verdade. É bem verdade. Então, se você estabelece o teu ponto de chegada, você tem objetivo. Então, você vai criar toda a tua estratégia, todas as tuas decisões e escolhas. E entenda, eu sempre falo, não canso de repetir que escolha é dizer não. Ao longo da vida, aparecem muitas oportunidades. Eu sou um exemplo disso, de quantas coisas eu fiz, aprendi, custo do aprendizado alto, porque eu não mantinha muito o foco, toda uma grande oportunidade. Então, hoje, já com um pouco mais de idade, com mais maturidade, passando por certas coisas, eu não consigo deixar de escrever metas. Eu preciso ter um caminhar. E não é assim na última semana. Eu avalio minha meta ao longo do trajeto. Por exemplo, eu avalio 2022, vejo o que me incomodou muito, o que depende de mim mudar e escrevo a meta para o ano que vem. Então, as metas, eu tenho metas de longo prazo, metas que eu criei quando eu saí da faculdade, metas de médio prazo e metas de curto prazo. Cada um tem um grau de incômodo, cada um tem um objetivo. E as metas, elas se baseiam praticamente em 4 pilares, né? Financeiro, familiar, de trabalho e de satisfação também. Eu acho que eu preciso realizar coisas, mas eu sempre me pago primeiro, eu tenho esse planejamento financeiro, até porque somos profissionais liberais, não sou um CLT. Nada contra, a profissão me levou para isso, né? Então eu entendo que eu preciso ter essa regra financeira em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu preciso ter tempo de qualidade com a família. Então esse é um desafio, porque a meta financeira às vezes ela acaba atrapalhando. Então você entende assim, o que é dinheiro para você? Qual que é a tua moeda de valor? A minha é tempo. Tempo para mim é fundamental. Quem me conhece sabe que eu sou um cara meio psicótico com o tempo, porque tem toda uma agenda a ser cumprida ao longo do dia. Então isso me trouxe muito mais facilidade de organização. E eu tenho uma grande dificuldade, Jefferson. Eu sou um procrastinador. Eu enrolo.
Se você deixar eu livre com prazo, eu vou fazer no último dia. Entendeu? Eu não sou aquele cara, tem que apresentar o trabalho daqui 30 dias. Pô, vou fazer amanhã para ficar livre. Pô, eu adoraria ser esse cara. Mas eu tenho as minhas dificuldades. Então, o que eu faço? Eu fragmento meu dia e coloco na agenda. Estando na agenda, eu tenho um compromisso. Eu leio 10 páginas de um livro por dia. Por quê? Porque é obrigação ler 10 páginas de um dia por livro. Em 30 dias, eu li 300 páginas. Ponto. Se eu deixar para ler o livro de 300 páginas em 30 dias, eu vou tentar no 29º dia ler as 300 páginas. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, eu começo estabelecendo, criando regras para mim. Eu funciono com regras. Sou um cara casado, então regra... me dou super bem com regras, cara. Por isso que é tão bem casado e por tanto tempo, né, cara? É isso aí, cara. Regra é a vida, né? E daí, quando você começa a entender ali o teu trabalho, você traz gestão para dentro da tua vida, você consegue captar um pouco mais. Somos uma formação basicamente técnica. Pouco se fala sobre gestão, pouco se fala sobre economia, finança, estratégias comerciais, porque parece até ser um pecado você falar que você tem um produto de qualidade para oferecer para a população. Como se fosse algo muito errado, né? As pessoas, às vezes, colegas dizem, cara, você viu o que ele está falando? Tá, fala também. Mas não acho legal, então não fala. Mas o outro fala, azar dele, ele está falando, você não está falando, a escolha é sua. Então, você começa a trazer isso para dentro da tua profissão. E daí você começa, isso daqui não vale mais a pena, isso daqui vale a pena. Então, o que eu recomendo, se eu pudesse te dar um conselho? Coloca no teu papel, está chegando agora no final do ano, aproveita, coloca tudo que te incomoda, que te incomodou esse ano ou que te incomoda que você está fazendo. Daí você traça uma linha no meio, do outro lado, avalia tudo que você pode, que depende de você. O que depende de você muda. Mas é difícil, com certeza. Sair da zona de conforto e ir para a zona de expansão dá um trabalho gigantesco, porque você vai lutar contra as suas próprias objeções. Você vai ter que sair da zona de conforto, você vai ter que combater aquilo que te está... A zona de conforto, o nome já chama conforto, cara. Tá bom, tá bom. Né, cara? Então você tem que sair, tem que... filme do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Grandes riscos, grandes resultados. Pouco risco, pouco resultado. Assim que funciona a vida. Tá concursado, tá tranquilo, que é a sua segurança. Você acha que o dinheiro que você ganha daqui 20 anos vai estar o mesmo poder de compra? Tá tudo bem. Não tem certo nem errado, são escolhas. Mas no final, não reclame da escolha que você fez. Eu tenho uma vida, quem me conhece, você tem uma vida louca. Tá, mas eu quero ter uma vida louca por curto tempo. Eu posso morrer amanhã. Vai ser, mas morrer tentando. O famoso, eu morro atirando. Eu levo alguns comigo, né? Então, mais ou menos assim. Então, são estratégias, cada um tem a sua. Às vezes a gente quer muito o resultado das pessoas, mas não quer ter a jornada que as pessoas têm. Eu só quero o resultado. Então, é importante a gente desconstruir esses pensamentos, porque é o que vai fazer uma grande diferença lá na frente. Quando você tem pilares bem definidos, não negociáveis. Por exemplo, valores não são negociáveis. Sim. Então, outras coisas você pode ir adequando. Você avalia dentro da tua casa, desabona lá dentro, então não faça. Porque, assim, se você não tem estabilidade dentro da tua casa, emocional, nada vai dar certo. Porque você vai ficar muito ruim, o teu pilar, a tua base. Eu tenho uma objeção com você do que você falou o seguinte. Para mim, você teve sorte. Esse ano você surgiu, cara. Você teve muita sorte. Esse ano foi um ano que você apareceu do nada. Você demora 5 anos para acontecer de repente, né, cara? É impressionante. Isso no marketing digital, né? Daí você pega, teu consultório bomba, hein? Como é que você conseguiu? Foi fácil, cara. Foi só 14 anos de cidade investindo no consultório. Uma média de 10 anos de investimento. Entendi. E no final dá tudo certo, porque, é maravilhoso. Então, cara, faz bem todo dia aquilo que você faz. O que dá resultado, a gente fala em atividade física, em questão financeira, em vida pessoal, seja constante. Você imagina que se você cuidasse da tua esposa do jeito que você cuidava quando você queria sair com ela pela primeira vez, todos os dias? Cara, duvido que ela não seria apaixonada até hoje. Ou estaria até de saco cheio, de ser meloso demais, né? Então, assim, e isso é com finança, com resultados físicos, com alimentação. A gente se empolga, o ser humano acha que vai ficar motivado a vida inteira, né? Borboletinhas no estômago, né? Estrelinhas brilhando, coraçõezinhos fluindo. Cara, esquece, você não é adolescente. Você é uma pessoa adulta que tem uma série de responsabilidades e conflitos. Agora, quem você escolheu para estar do teu lado? Está contigo na saúde e na doença mesmo? Ou só foi uma palavrinha que você respondeu lá sim, sem pensar direito? Então,
Você está na saúde e na doença, na sociedade, no propósito, no casamento, tudo faz diferença. Eu sempre coloco, são 3 pilares fundamentais que funcionam para negócio, sociedade e relacionamento. Propósito, confiança e interdependência. Se não existe isso, não dá certo, cara. A gente tem que se complementar um com o outro, você tem que ter confiança, sem confiança você não se une com ninguém, e você tem que ter um propósito comum. Eu tenho um propósito comum familiar, eu tenho um propósito comum financeiro, dentro de negócios que eu faço, objetivos de projeto, nem tudo é por dinheiro. Sim. São projetos, mas se projeto não dá dinheiro, a gente para, porque a falta de dinheiro traz muito problema. Né? Dinheiro não traz felicidade, mas faltando dá um problema. Né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. E aproveitando que tu tá falando isso, assim, quando vocês fazem as metas de vocês fazem as metas pessoais, né? Acredito. E sentam com casal, assim, casal, para fazer as metas, por exemplo. Tu sentou com a tua esposa para juntar os dois e fazerem metas que são conjuntas, assim, a curto prazo, falo. Né? Porque a longo prazo, geralmente, a gente se conversa um pouco antes, mas senta ano a ano, não sei se tem essa prática. Olha só, a minha prática no dia a dia, assim, eu tenho uma dificuldade com minha esposa porque ela não sabe fazer o que a gente está falando aqui, que é sentar, e a gente sabe que a maioria da população entra ensaiando e, assim, só tá tá sobrevivendo, tá fazendo o que tem que fazer. Tipo, flow, né? Então, assim, às vezes, quando eu vou mudar ou que eu tenho projetos maiores, é a hora que eu sento, às vezes, espero muito assim, às vezes a gente viaja junto, às vezes a gente vai sair para jantar junto, ou até em casa, vai sentar, tomar um vinho no final de semana sem os meninos. É o momento onde eu passo. Ela sabe, a minha esposa, se você sentar com ela sabe tudo o que eu quero fazer. Ela já sabe todo o meu projeto 2023, outros projetos que eu abandonei e ela chora toda vez que a gente está sentado. Mas eu achava tão legal. Eu falei, achava, mas agora eu não acho mais. Então, a gente mudou. Então, a gente tem eu tenho, para ela, tá muito bem escrito o que eu quero. E aí tem que ser conversado. Até porque esse ano, para vir aqui para o podcast, para mudar... Eu estava há 2 anos na zona de conforto. Eu estava naquela zona de conforto, sabendo que estava na zona de conforto, e falei assim, cara, como é que eu vou sair disso aqui? Porque eu nunca gostei da zona de conforto. Então, meu pensamento era o seguinte, o que eu vou fazer? Quando eu vi tudo acontecendo, e aí a gente conversando, e eu vi as oportunidades, eu cheguei com ela, sentei com ela, falei assim, cara, eu quero que você me dê 1 ano. Eu quero que você me dê 1 ano. Eu quero que você cuide das crianças. Eu quero que você me dê a liberdade. Foi aquela primeira imersão que eu fiz com o Joel J. Depois eu fui fazer a imersão com o Thiago Nigro. E a gente começou o podcast aqui. A gente começou... eram 2 por semana. Então, ela tinha que fazer ia me dar toda a estrutura por trás para eu poder fazer o que eu queria. E sempre sabendo assim... Sempre tá escrito... dia e hora para terminar esse gás todo, o que eu quero fazer, o porquê eu quero, para onde eu quero levar. Então, assim, eu acredito muito que se você, dentro de um casal, não tiver tudo muito bem escrito, cara, tem uma hora que o outro vai falar assim, bicho, o que tu tá fazendo? Eu perguntei isso porque eu e a Nádia, a gente começou a ter uma prática de... Eu sempre escrevi as minhas metas, ela sempre escreveu as metas dela, sempre no final do ano, ou no finalzinho do ano, ou no início do ano, mas geralmente eu gosto muito de fazer esse ritual de passagem, sabe? Para mim é super importante. Dizer assim, opa, tá começando um novo ano, vem um novo gás, o que eu quero para mim? Aí eu começo a pensar mais no estímulo de um pensamento mesmo diferente, e aí eu escrevo, né? Avalio, igual tu falaste, né? Porque também não adianta só escrever as coisas que tu quer, mas o que eu fiz nesse ano, né? Então, avalio o que eu fiz, o que realmente me incomodou, o que deu certo, o que não deu certo, enfim, projeto e escrevo, né? E a gente sempre fez isso em separado. E esse ano a gente combinou de escrever as suas metas pessoais, mas fazer uma junção disso, né? Uma forma de, bora, talvez a minha meta seja também uma parte da tua meta e vamos caminhar juntos para isso, porque talvez a gente consiga até maior clareza ao longo da jornada, né? E eu acho que isso vale muito a pena para casal, né? Porque não adianta tu ter uma meta que é somente tua. Mas imagina, a pessoa com que você está junto não entende essa meta, não sabe dessa meta. Qual a possibilidade de tu receber até um apoio
ou o mínimo de entendimento familiar, isso super importa, né? Lá em casa a gente já teve muitos conflitos. Somos, eu e minha esposa, assim, a gente fala assim, quais são os pontos de conexão que a gente tem? O que na nossa vida a gente tem em comum? Somos de um jeito bem diferente. Eu sou bem arrojada, minha esposa é bem conservadora. Daí o que acontece? A gente tem metas nossas e metas individuais. Sim. Entendemos que a meta financeira fica um pouco mais ao meu cargo, existem metas familiares que ela assume mais responsabilidade que eu, existem metas conjuntas, né? Estávamos programando uma mudança radical na vida de filhos e família, estamos lá. Eu estava, olha, você tem ideia, tem um processo imigratório. Eu paguei o processo em 2017. Minha esposa optou pelo ano passado a dar seguimento. Ou seja, por muito tempo eu caminhava puxando, não me importando com a saúde emocional dela, me importando exclusivamente com o que era importante para mim, o que eu achava importante, porque eu falava, você não tem clareza do que é importante para nós e para os nossos filhos. Eu falei, não, cara, porque somos uma família, a clareza tem que ser mútua. E somos diferentes, né? Somos diferentes, o importante é saber o seguinte, esse negócio que as diferentes se atraem, mentira, as diferentes se afastam, a gente tem que criar pontos de conexão. Quanto mais pontos de conexão você tem com a tua esposa, você vai crescer. Por quê? Porque senão você luta sozinho, você corre sozinho, daí você percebe que você divide a casa com alguém. Mas você não está vivendo com alguém. E daí é a hora que você percebe assim, faz sentido eu estar junto? Então, essa semana a gente estava conversando sobre isso, que faz muito sentido estar junto com alguém. Quando você compartilha projetos. E a gente tem vários projetos conjuntos hoje. Alguns meus ela não apoia, é um senso crítico e é um balizador para eu entender se faz sentido. Né? Acho que as pessoas que estão cegamente apoiando os outros também é um erro. Sim. Você precisa ter uma opinião honesta. Minha esposa dá essa opinião honesta com bastante frequência. A minha também. Então, diariamente, se possível, diariamente. Você vai tomar pancada, relaxa, fica tranquilo que de pancada eu entendo. Né? Mas é importante porque tem muitas coisas que eu desconstruí. Hoje eu penso, eu falo assim, não, se a Elisa fosse me falar, ela falar isso. Eu falei, vou montar uma mentoria ou uma imersão no Instagram para médico. Vou fazer presencial. Falei, não vou fazer presencial. Desconstrói, online. Porque não faz sentido eu querer investir em online e montar uma coisa presencial. Então, assim, por mais que presencial eu consiga gerar uma mega experiência, tá ali do lado, mas daí vai na contramão do meu projeto de vida. Então, é importante, por mais que eu acho que vou entregar muito valor, vou estar muito engajado naquilo, vai na contramão do meu projeto de vida. O projeto de vida que eu tenho com uma outra pessoa, que é a minha esposa. Então, eu não posso jogar contra. Por mais que eu queira muito fazer, eu acho que eu conseguiria colocar 10, 15 pessoas, 20 pessoas, ensinar elas a terem resultados locais com o Instagram, mas não faz sentido. Não faz sentido eu trazer valor para pessoas diminuindo o valor que eu tenho para mim. Não faz sentido para tua meta maior, né? E eu acho que aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, antes da gente começar aqui a gravação, quando for estabelecer metas, tu tem que saber qual que é a tua meta maior. Principalmente uma meta a longo prazo. Porque senão tu vai ficar somente olhando, opa, nesse mês eu faço isso, ou talvez algumas pessoas até nessa semana eu faço isso. Só nesse ano eu vou fazer isso. Mas e o teu longo prazo e até o médio prazo? O que você quer em 3 anos? Como é que tu quer estar daqui a 3 anos? É interessante. Será que isso que eu estou fazendo hoje vai me levar aqui nesse ponto? E é interessante que assim, você vê que a gente está falando sobre metas, a gente supervaloriza a meta de 1 ano. Só que a gente não valoriza de 5 a 10 anos. Quando a gente imaginou e pensou no ponto final, isso é um projeto para 10 anos. Isso não é um projeto para agora. E quando a gente pensa em presencial, a gente perde escala. Então, para a gente escalar, a gente precisa estar no digital. Inclusive, eu vou até confessar, isso foi uma das coisas assim que em 2022 me mostrou que aquilo de você fazer as coisas e depois pensar que, talvez não tenha dado tanto certo. É difícil muito realmente, sabe, Rizieri? Tu tentar escalar no digital e escalar no físico ao mesmo tempo. Ou um ou outro, né? É praticamente assim oposto. Eu tenho uma clareza, assim, Amanda, que físico é inescalável. Você escala como médico quando você... por exemplo, eu tenho uma clínica. Eu tenho 14 colegas que trabalham lá dentro, atendendo. 14, 15. Tá, eu estou viajando, ela está me dando retorno. Mas é aquele retorno. Eu vou conseguir escalar se eu tiver até um certo
Não, o custo da escalada é tão alto que deixa de ser algo viável, porque eu teria que abrir uma segunda sede, uma franquia, franquear isso, daí eu consigo escalar. É o propósito do meu negócio? Não. Entende? É o meu modelo de negócio? Não. Então, a gente desconstrói um pouco assim. Eu sou formado em gestão de negócios. E daí eu falei assim, gasta tempo planejando o teu modelo de negócio e executa rápido. E não executa devagar e projeta rápido. Porque para você ter clareza de dizer não, cara. Isso daqui não é no escopo do nosso modelo de negócio. O planejamento estratégico de uma empresa, ele define até mesmo as decisões que você vai tomar no sentido de dizer não, vamos fazer isso esse ano. Então, é lógico que existem interferências externas, né? Tipo, imagina 2019/2020, você fazer um projeto, vem o Covid, como é que estava teu projeto? Eu tinha uma empresa que faturava 2 a 3 vezes mais do que fatura hoje, pós-pandemia, não recuperou. Veio crise, mudou o perfil de usuário, mudou o perfil de cliente, a cidade interfere, daí você aplica matrizes de gestão. A gente fala assim, o quanto o cenário político, econômico, social, ambiental, temporal e legal afetam o teu modelo de negócio. O teu modelo de negócio pode ser teu consultório, tua clínica, tua loja de departamento. Então, assim, você ter clareza do teu modelo de negócio, você saber, está mudando isso. O que isso vai afetar dentro do meu negócio? Então, porque assim, é você não esperar o bicho vir te morder, é você ver que o bicho está vindo e dar 2, 3 passos para o outro lado. Frente, né? Entende? Amanda, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que eu e você, a gente é muito parecido nesse ponto, aonde a gente é muito claro, aberto e verdadeiro. Você acha que as metas, quando você traça suas metas, a gente já conversou aqui que a gente divide com os nossos cônjuges, né? A minha, por sinal, foi uma grande balizadora na minha vida, porque toda vez que eu sempre tive o foco no meu consultório, e quando o ego, eu recebia uma proposta que o ego batia, chegava em casa, eu perguntava dela, o que você acha? Ela falou assim, vai te tirar do teu foco? Vai. Ela falou, então já está respondida a tua pergunta. Cara, eu achei maravilhoso. Mas essas metas, ela fica com você ou você divide com outras pessoas? Você é essa pessoa que chega e você divide com outros, com os amigos, para você deixar bem claro, ou você às vezes para ajudar, ou até que as coisas que alguém veja as suas metas e te ajude nessa construção? Então, assim, olha, uma coisa que eu aprendi, e aprendi arduamente, é que nem todo mundo gosta muito de você. Então, assim, existem metas minhas que eu não vou abrir para todo mundo, né? Que eu vou abrir para pessoas com que eu confio. E que também não faria nem sentido expor para todos. Mas existem metas, porque, assim, quando eu escolho traçar metas, eu traço metas que são, assim, desde metas físicas mesmo, corporais. Uhum. Teve um ano que eu tracei, eu falei, eu quero ter 15% de percentual de gordura. Essa é a minha meta desse ano? É uma das metas. Para mim é super importante. Aí eu traço metas espirituais, traço metas que são metas voltadas mais para dentro do meu convívio, assim, da minha família. Tipo, por exemplo, eu quero encontrar com os meus pais sempre. Como a gente não tem tempo, então eu escolho. Eu quero encontrar com os meus pais sempre um dia tal. Então, eu vou traçando todas essas metas, né? E algumas eu exponho, outras não. Por exemplo, esse ano, a minha meta era fazer um determinado número de treinos. Eu queria fazer 300 treinos no ano. E eu coloquei isso publicamente no Instagram. Cada vez que eu treinava, eu colocava. Olha, se eu treino tal de 300, se eu treino tal de 300. Porque eu acho que algumas coisas, quando você expõe, tu estimula as outras pessoas aí. Sim. E até isso, né, acho que, poxa, ela é médica e está conseguindo fazer o treino dela, é muito interessante. Então, ok, algumas coisas eu exponho, sim. Outras só mais para as pessoas com que eu confio. Eu acho que tem muito essa questão também. Não sei como funciona para vocês. Eu fiz um conteúdo um dia desses, né? Porque esse ano eu consegui bater algumas metas pessoais físicas. Eu tinha delimitado que um dia, né, quando eu estava lá, bem acima do peso, um dia eu vou fazer uma corrida de 5 km na rua. Né? Então, eu falei, vou fazer... E esse ano eu consegui fazer 2. Eu falei, eu fiz 2. E a primeira eu estava lá de mão dadas assim, com ele, a gente correndo, romântico. O meu amigo Jeff foi um grande incentivador disso, né? E daí eu comecei a falar, e daí as pessoas... Assim, o que acontece? Quando você está dentro de um propósito, e você foi muito feliz quando disse isso, no sentido de ter muita gente que talvez não goste de você o suficiente, ao ponto de você estar ali empenhada, quando você se propõe a fazer alguma coisa e, às vezes, compartilhar, porque você tem que fazer uma mudança.
Porque se você estiver onde você está para mudar, para fazer aquilo que você quer, você não vai conseguir. Então, você está se propondo uma meta que ela é desafiadora, ela pode ser alcançável, é relevante para você ao ponto de tomar decisão, mas você precisa ter um processo de mudança. Sim. Existem inúmeras pessoas que não estão afim da mudança. E, naturalmente, por você fazer parte daquilo, eles não vão te dar um reforço positivo. Ah, para com isso. Você não tem mais idade para isso. Por que você vai fazer isso? Menor necessidade. Você não precisa. Tipo, já tá bom. Tal. E daí o que acontece? Aquilo às vezes pode te desanimar ou te motivar mais. Mas naturalmente, como você coloca o ciclo de mudança, você muda teu hábito, inevitavelmente você acaba se afastando um pouco daquelas pessoas. Porque elas não querem sair de onde estão e você quer ir para um outro lugar. E, consequentemente, você começa a fazer um outro ciclo de amizades. Interessante, eu vi uma coisa sobre isso essa semana, falando o seguinte, é que por mais que você ame determinadas pessoas e tenha tido um excelente convívio com elas, inclusive quem falou isso foi a Oprah. Então, ela falou, você tem que ter clareza o suficiente de entender que talvez essas pessoas com que você ama, elas não estejam na mesma conexão atual, e aí você tem que dar um certo, talvez, até logo para elas, ou cortar aquela ligação. Isso não quer dizer que você não as ame. Esse ano foi um ano de eu acabei assim, eu tenho grandes amigos, continuam sendo grandes amigos, mas o meu nível de convívio pessoal reduziu um pouco por conta de assuntos ou por conta de propósito, de meta, e eu acabei indo para um outro ciclo que acabava me trazendo um pouco mais me aproximando do meu objetivo, e naturalmente você começa a ter mais afinidade, gastar mais, investir mais o teu tempo de qualidade com pessoas que respiram o mesmo ar que você. E isso acontece naturalmente, não é forçado. Daí quando você recebe um convite, putz, não vai dar porque eu tenho que fazer isso, se eu for para lá eu vou me prejudicar. Assim, eu coloquei para mim que eu cuido de mim todos os dias. Essa é uma métrica não negociável. O dia que eu não cuido de mim, eu fico mal. Minha esposa percebe, sabe e respeita e entende e me incentiva. Né? Eu desconstruí a alimentação como fonte de prazer. Para mim, a alimentação é um ato de necessidade. Eu me alimento para manter meu corpo. Todos os dias, não, cara. Tem dia que eu quero ter prazer. Sexta-feira é dia oficial do Eu Mereço, né, cara? Entende? Então, assim... Porque segunda eu começo. Segunda eu começo. Né? Então, assim, é saudável. Cara, não é questão de tudo é saúde como um todo. Não é só saúde física, mental, espiritual. A gente tem tempo de qualidade com a molecada. Então, tudo isso. Então, você acaba mudando um pouco o ciclo. Então, compartilhar projetos e planos com pessoas que estão na mesma vibração, em sintonia, faz sentido. Compartilhar com aquelas pessoas que são os teus amigos, mas eles não vão entender. E não é por mal, é porque eles querem que você fique lá com eles, entende? Não é tão negativo assim. Para tua mente pode soar negativo naquele momento. Pô, lógico que vou conseguir, entende? Pô, o cara, eu vou, entende? Só que ele só não quer te perder. Então, ele não te incentiva aquilo. Então, é natural. Você continua sendo amigo do cara, mas você, neste momento, está ciclando com outras pessoas, convivendo com outras pessoas. Eu acho que isso funciona assim para coisas básicas até. Eu tiro isso muito pelos pacientes do lado do consultório, porque quando começa um processo de emagrecimento, gera-se uma crise. E, às vezes, a crise é até dentro da própria família. Quando ela quer emagrecer, quer deixar de frequentar determinados locais, tipo, não ir no rodízio de pizza 3 vezes por semana. Isso, às vezes, quando não está alinhado com a família, gera uma dificuldade. Né? Então, assim, tu tem que primeiro alinhar essas questões e saber, poxa, será que eu vou realmente... Claro que da família não dá para você sair, né? Mas do convívio de alguns amigos. Aquele amigo que quer que todo final de semana tu esteja tomando uma cerveja, vivendo uma vida como se fosse o último momento. Às vezes as pessoas começam a se distanciar para poder chegar a um determinado objetivo, que é um objetivo de saúde, que é um objetivo de estar mais magro. Isso faz parte do processo. A pergunta, quando eu fiz, porque assim, o meu pensamento sempre eu não divido sonhos. Os meus sonhos estão comigo. Eu acho que vocês sabem alguns dos meus sonhos. A minha esposa sabe. Mas eu não vou dividir para todo mundo exatamente porque às vezes as pessoas não vão entender. Ponto. Legal que você falou, porque às vezes as pessoas amam você e querem você do mesmo jeito. E eu tive semana retrasada, eu tive um amigo que a gente, cara, passou aquele papo de 20 anos atrás, de faculdade, continua a amizade. E ele foi conversar com meu irmão e eu entendi que é o seguinte, o amor por ele dele por mim continua, mas ele queria que eu tivesse ficado daquele jeito.
Só que a gente vai mudando. Sim. E isso daí. Só que no dia a dia, essas metas, vamos dizer, quando eu comecei, eu sempre traço meta: saúde, família e trabalho. O de saúde, quando eu vim perder peso, eu ficava o louco da balança. Porque tudo seu é balança. Porque o número é que é a sua meta. E aí um dia eu virei a chave e falei assim, olha, não vai ser mais a balança. O que é que eu fiz? Eu me inscrevi numa prova de Ironman e falou assim, olha, para eu chegar naquela prova eu vou ter que comer bem, eu vou ter que dormir bem, eu vou ter que fazer exercício todo dia e eu vou ter que regular, fazer todo o meu tempo, eu vou ter que gerir muito bem meu tempo. Então, assim, eu tirei esse primeiro, que era o número da balança, e joguei para que tudo isso acontecesse sem o martírio. Eu não precisava me preocupar mais toda semana subir na balança para quanto eu pesava. Por quê? Porque isso daí já passou a ser secundário. E quando eu comecei, foi aquela vez que eu comecei o Doutor Triatleta no Instagram. Cara, quanto de pessoas vieram para o exercício físico porque eu tive esse movimento de dizer para todo mundo, cara, olha, minha meta é essa, eu vou fazer isso. Então eu treinava e postava, eu lembro, cara, que tinha aluno meu que falava assim, professor, eu voltei para academia porque eu tinha vergonha de acordar 5 horas da manhã e vi que meu professor já fez meu exercício, eu tava morrendo de preguiça, entendeu? Então, assim, essas metas compartilhadas, eu acho que é benéfico, principalmente a gente que, vocês têm mais seguidores do que eu numa rede social. Então, assim, tudo que vocês fazem e falam, cara, é importantíssimo para as outras pessoas. E eu vi, assim, o poder. Foi a primeira vez que eu entendi o que é um influencer. Que a gente acha que influencer é o cara, a mulher que está vestindo roupinha, o cara... Não, cara, é isso aí. As pessoas mandarem mensagem em inbox e falam assim, professor, qual é o tênis que eu compro? Professor, eu queria saber onde é que eu posso começar a fazer meu exercício físico. Corro ou vou nadar? Então, eu falei, poxa, olha que coisa bacana, cara. Você fazer um movimento e as pessoas te verem e entender assim, cara... E fui, e fiz o Iron, e as pessoas vibraram, as pessoas que me procuraram sempre nesses pontos do exercício, cara, eram as pessoas que mais vibraram de mandar mensagem, de textão, vibraram comigo. Ai, e assim eu falei, cara, isso é legal, essa influência positiva. Meninos, rapidinho, antes da gente passar para os próximos papos, preciso fazer merchan agora, graças a Deus, Amanda, Alecrim, o pessoal da Vacinar e o Tiaguinho, Vacinar, está cuidando de Manaus e cuidando agora junto com o Jeff Podcast. Avisar para vocês que tem um QR Code aqui em cima, no canto superior direito, então bate lá, vai direto para vacinar. As pessoas que vão viajar agora final do ano, que às vezes a gente esquece, né, cara? Eu lembro que quando eu fui para a Argentina, a gente ia preciso tomar febre amarela, se eu não me engano. Uhum. Então tem que ter uma carteira internacional, febre amarela. Você que vai muito para os Estados Unidos, precisa ter alguma vacina lá que a gente precise, cara? Você lembra alguma coisa assim? Não, assim, da febre amarela acaba tendo, mas assim, dificilmente a gente é questionado com relação a isso, né? Você teve mas quando passa no Panamá. É Panamá. Quando passa no Panamá, então quem vai pegar conexões que parem no Panamá é obrigado que você tenha. Lá não te perguntam isso, né? Na verdade, assim. E até mesmo o que estava tendo, a companhia aérea estava, por exemplo, na época do Covid, a companhia aérea estava exigindo isso, e natural mas não tem com relação à especificidade de vacina, não. Acho que tem muito deles para vir para cá. Né? Eles acabam se vacinando bem para vir para cá, porque, enfim, a gente tem algumas peculiaridades. E pior que eu vou falar uma coisa para vocês. Eu lembro muito bem que quando eu saí de Recife, que eu vim morar em Manaus, logo que a gente chegou aqui, a gente pegou o calendário vacinal e olha que adolescente, botando tudo em dia. Porque, assim, às vezes as pessoas também não entendem, né? Acho que vai pegar febre amarela aqui dentro de Manaus. Mas tudo bem, vamos lá. Mas o importante é, entrou no mato. Pior que a gente fala assim, mas aqui perto a gente vai entrar no mato locais, 30 minutos. 30 minutos só de caminhada. Dependendo do mato que você já está. Você já está. Então, vacinar, está cuidando de Manaus, pode cuidar de vocês também. Bate lá no QR Code, entra em contato com eles e vê o que você precisa. Se você for viajar, procure e converse com eles que eles vão dizer para onde você for, o que você vai precisar. Meninos, voltando para nossas metas. Quando vocês escrevem metas, vocês escrevem muitas metas ou vocês escrevem poucas metas? Porque eu sou um rapaz, nesse aspecto, muito minimalista. Até às vezes, não sei se para frustrar ou às vezes também eu vejo muita meta
e aí você não sabe por onde começar, como organizar. Como é que é a vida de vocês? Eu comecei escrevendo muitas metas, né? E, assim, quando comecei escrevendo metas de uma forma bem diferente do que eu escrevo hoje, né? Hoje eu tento ser bem... Assim, eu uso um método para escrever as metas, mas acaba que isso foi ficando tão natural que eu esqueço do método. Mas, assim, aquele método SMART, né? Então, assim, a meta tem que ser muito específica, ela tem que ser uma meta que eu possa alcançar, não pode ser uma meta, assim, surreal, que vai me frustrar, né? Ela tem que ser bem mensurável, tipo, por exemplo, eu quero, sei lá, vou emagrecer esse ano, mas tá bom, tentar emagrecer quantos quilos? Eu vou emagrecer 5 quilos, eu vou tentar emagrecer 10 quilos, eu quero fazer tantos treinos, mas quantos treinos? Eu quero voltar para... Então, assim, uma meta que seja bem específica, que tu consiga mensurar, que tu consiga... E colocar um tempo na meta, que eu acho que isso é uma coisa super importante. Uhum. Né? Então, hoje eu faço assim. Antes eu colocava várias metas. Nossa Senhora! Pegava um papelzão e aí começava a escrever loucamente e assim, não direcionava assim, isso aqui é uma meta financeira, isso aqui é uma meta que é uma meta mais pessoal, uma meta familiar, uma meta espiritual. Deu certo? Deu, porque eu acho que alguma meta é melhor do que nenhuma meta. Então, se tu sai de 0 metas para ir para alguma meta, provavelmente tu vai fixar muito mais aquilo. E assim, a partir do momento que eu comecei a escrever, eu coloco a minha meta atrás do meu Buda. Então, todo dia eu olho para aquilo. Então, mas é melhor do que nada. Quando você falou método SMART, aquele ali, o olhinho dele brilhou. Porque o SMART é a paixão do Rizieri, cara. Adoro. Eu acho que até em DR, com as crianças vêm cá, vamos fazer aqui os métodos SMART pra vocês entenderem. Vamos conversar com o papai. Em casa, os meninos sofrem com a disciplina, velho. Tipo, eu não usava isso. Oh. Mas aí você viu que você teve um ganho quando você começou a ser mais pontual. Eu tive um ganho até quando eu comecei a fazer metas. Uhum. E para mim isso foi um marco muito importante. Mas agora, quando eu comecei a enxugar as metas, colocar a coisa assim bem mais específica, a meta acontece. Uhum. Porque se tu deixa muito solto, como é que tu vai saber o que é o solto? Fica só tu não tem como... Não é algo palpável. Se não é algo palpável, como é que tu vai saber como é que você vai realizar? É uma pergunta meio óbvia, mas vamos lá. Poucas metas, muitas metas. Método SMART. Não, assim, Jefferson, eu falo em mentoria, dentro do meu negócio e na minha vida pessoal, eu preciso ter consistência. Então, eu faço a lição de casa primeiro, me reconheço. Saber da minha capacidade funcional, ela é fundamental. Tipo, eu consigo o quê? Como que, onde eu tenho... você fala de ferramenta, então vou te falar de mais uma. Tô dizendo, olha. Vamos lá, é bom que a gente aprende. Eu vou até anotar aqui, vamos lá. Uma coisa fundamental para você se conhecer a tua rotina, é ter o quadrante de Eisenhower. Divide a tua vida em 4 partes. Urgente, urgente e importante. Urgente, não importante, importante, não urgente, e nem urgente, nem importante. Então, eu tento acabar com urgente, não importante. Tipo, às vezes tem o lado negativo disso, mas, cara, você não vai ter tudo na vida. Sempre em alguma decisão, um ponto será prejudicado, paciência. Mas no montante, você vai ganhar. Então, quando eu sei muito bem o que eu sou capaz de fazer, eu estabeleço as metas compatíveis com as minas limitações, porque as pessoas elas não têm noção. Eu quero ir para a Lua. Eu falo, que bom. Como? Como, né? Entende? Quando? Como, quando? Né? 5W2H, outra ferramenta. Né? Como, o que, quando, quem. Entende? Então, assim, o que a gente precisa ter clareza? É saber o que você sabe, o que você é capaz de fazer. Eu tenho uma vida muito corrida, quem me conhece. Então, eu me programo a pegar ou levar meus filhos 2 vezes na semana. Pô, se eu conseguir fazer... Coloco uma. Consegui esse ano, vamos tentar dobrar a meta o ano que vem? Uma vez? Pô, mas é só uma. Pô, quantas vezes você leva? Nenhuma, então. Eu já estou fazendo mais do que você. Entende? Então, assim, mas eu não compito com ninguém, eu uso a minha régua. Entende? Então, assim, é muito legal o grupo de escola que tem lá... Perdoem as mulheres, mas tem as mães do ano, né? O meu filho não come Danoninho. Porque o Danoninho não vale um bifinho. Pô! Eu falei, então assim, eu acho que passa um pouco, porque esse nível de comparação, para mim, não funciona. Eu sei o que eu posso. O fulano é isso, mas eu não sou fulano.
Eu não tenho a vida do fulano, não tenho a receita do fulano, nem as obrigações do fulano, eu tenho as minhas. Então, eu preciso criar isso. Com relação à finança, eu criei uma meta de longo prazo e tenho metas anuais. Eu criei uma meta quando eu saí da faculdade, porque eu tinha clareza do padrão de vida que eu queria ter. Eu não trabalho pelo dinheiro, eu não corro atrás do dinheiro, eu corro atrás do padrão de vida que eu gostaria de ter quando me aposentasse. E a hora que eu atingi isso, acabou. Como assim acabou? Acabou. Acabou a corrida para fazer o dinheiro. Daí eu vou continuar trabalhando por trabalhar, para ter uma ocupação, para manter a mente ativa, para poder o cérebro manter conexões. Mas eu vou manter o padrão de vida. Em 2003 eu tinha essa cabeça. Em 2023 chegando, eu tenho a mesma cabeça. Porque o meu padrão que eu gostaria de envelhecer, ele não mudou porque eu ganho mais ou menos. Entende? Então, assim, você ter clareza de como você quer chegar lá e como você quer envelhecer, faz todo sentido. Para mim, não faz sentido estar na primeira classe fazendo selfie, na suíte presencial fazendo um vídeo para compartilhar no Instagram. Para mim, não faz sentido. Tem gente que faz. Ok, cada um tem sua meta. E aí que eu acho que é importante é que para tu traçar a tua meta, tu tem que se conhecer. Então é isso, fazer a lição de casa. Fazer a lição de casa. É se conhecer a tal ponto de saber, será que essa minha meta eu realmente quero? É uma meta do ego ou eu vou realmente ficar extremamente feliz com ela? Então, eu acho que toda meta, antes mesmo de tu pensar, tem que pensar nisso. As minhas metas são basicamente extremamente operacionais, no sentido de que eu vou fazer isso porque vai me dar esse resultado e ali na frente eu vou ter esse benefício. Ponto. Pouquíssimas metas são emocionais. As emocionais estão muito mais ligadas à família. E quando está ligado à família, tem pouca vaidade, né? Sim, então, quando você compartilha suas metas emocionais para compartilhar na rede social, daí você tem métrica de vaidade e tem negócio que vive disso, tá tudo bem. E daí essa meta às vezes nem é emocional, não é uma métrica de vaidade, é uma métrica inspiracional. Eu tenho um canal de viagem inspiracional, então eu vou mostrar uma realidade que às vezes não condiz com a realidade da maioria, mas eu compartilho experiências. Então, ok, tá tudo bem. O meu não, o meu canal é sobre mudança de estilo de vida. Eu vou te ensinar a tomar menos remédio, eu vou te ensinar mais autorresponsabilidade, vou ensinar como modificar a tua vida. Eu criei a meta do Smart para mim, a temporal em 3 anos. Eu falei, eu quero perder 800 gramas mês, todo mês. Em 1 ano eu perco 10, em 2, 20, em 3, 30. Mas no trajeto eu perdi 42. Por quê? Porque você cria aquela meta, mas você percebe que você consegue dar um pouco mais, você vai melhorando, no outro ano você muda. Mas eu não queria criar uma meta de 12 quilos em 6 meses. Falei, não. Surreal, né? Entende? Então, assim, eu quero emagrecer para o Natal, em outubro. Falei, tá, velho. Então, qual Natal? Não falou do ano, então tá tudo bem. Então, assim, as pessoas buscam, às vezes, o objetivo errado. Então, eu busquei... ao meu ver, né? Errado e certo depende do ponto de vista. Eu busquei envelhecer com qualidade. Para envelhecer com qualidade, eu tenho que ter alguns pilares: uma boa alimentação, uma boa qualidade de sono, um bom relacionamento familiar, e fazer atividade física todos os dias e não ter problemas financeiros, endividamento. Então, eu preciso reduzir meu endividamento, fazer planos mais consistentes, então não me aventuro em negócios que não dão certo. Tem um misto de investimento conservador e outro bem arrojado de acordo com a faixa etária. Eu tenho um planejamento de ser arrojado até os 45, depois ser mais conservador. Tá, é o que eu encaixei dentro da minha realidade. Então, às vezes as pessoas estão nos vendo e falam assim, mas eu vou fazer isso. Não, cara, não faz o que eu faço para você. Olha para você primeiro, para ver o que você vai conseguir fazer. Porque o importante, no fundo, é você saber da tua capacidade de realização das coisas. Porque quando você não tem clareza do que você é capaz, a chance de você viver o sonho dos outros e se dar mal é gigantesco. Existem livros e pessoas que te inspiram. Ótimo, são referências inspiracionais. E existem pessoas que você tem referências de aviso. Aquelas que, olha, se eu não fizer isso, vou ficar igual aquele cara. Entende? Então, pronto. São os 2 tipos de referência que você tem na vida. Os 2 precisam estar presentes na tua vida. Pessoas que quebraram, elas te ensinam muito mais do que as pessoas que deram certo. Porque o erro você aprende muito mais. Então, negócios que quebraram, por que quebrou? Será que não vai quebrar de novo? Será que esse modelo não repete? Não é um pessimismo crônico, mas é um aprendizado. Não, é um aprendizado. E a inspiração de você chegar. O cara deu certo, mas para ele dar certo, quanto de grama ele comeu?
Entendeu? Então, assim, e daí esses caras, eles viram mentorados, né? Eu viro aluno ali daquele, mentorando daquele mentor, né? Então, assim, para quê? Para economizar minha jornada, economizo o tempo, vou lá com o cara, eu quero saber, me conta um pouco, eu quero saber de tudo, me conta tudo. São aquelas pessoas assim que tu quer sentar na mesa com elas para conversar e aprender, né? E eu acho interessante porque, assim, esse ano, 2022, era para ter começado meu doutorado. Aí eu comecei o Jeff Podcast. E é uma das coisas que eu vou perguntar para vocês exatamente sobre essa história de... Cara, e quando a meta não faz mais sentido? Ou ter que largar a meta? Porque é difícil. Para algumas pessoas é difícil. Para mim, eu tenho as clarezas que aparecem na minha vida são verdades tão certeiras que eu não tenho dificuldade nenhuma de, cara, eu estou fazendo um projeto e eu vi que o negócio não andou, ou que hoje em dia eu vim pensando durante vários anos, não faz mais sentido. Para mim é o seguinte, meu amigo, não faz mais sentido. Fecha o ciclo, esquece para lá. Como é, Amanda, para ti? Quando você pensa assim, cara, eu tenho que desistir de uma meta. Bom, já aconteceu algumas vezes assim de desistir de metas e metas importantes, como, por exemplo, não atuar mais na cirurgia, né? Então, assim, isso foi, acho que a maior acho que questão profissional que eu tive que abrir realmente mão, né? Então, não sei se eu estava realmente, no momento que eu desisti, totalmente preparada para fazer isso, mas às vezes é desconfortável tu abrir mão de uma meta, né? Mas hoje eu sei que quando eu abro mão de uma meta que eu observo que ela não se encaixa mais na minha vida, quando tu abre mão dela é extremamente realizador, produtivo. Isso é algo que eu tenho dificuldade de fazer ainda, sabe? Acho que é de dizer os nãos, e principalmente não profissional. Esse ano foi um ano que me mostrou muito isso, inclusive, né? Porque, graças a Deus, sempre chegam muitas propostas para mim. E esse ano eu acho que eu disse mais sim do que eu deveria ter dito para algumas coisas. Tanto que esse final do ano eu cheguei assim, até um pouco sobrecarregada, né? Conversei isso em casa, eu falei, eu tenho que aprender a dizer não para algumas coisas, porque senão eu não chego nessa minha meta maior aqui. Estou só olhando para esse curto prazo, não pode ser assim. Então, para mim, eu ainda estou nesse processo de aprendizado, eu acredito, sabe? De entender que, poxa, alguma meta eu tenho que... Como fazer isso? Mas eu entendo que é preciso até se reavaliar de vez em quando, durante o ano, durante, às vezes, até no meio de um mês, você precisa se reavaliar para que aquela tua meta maior não fuja de ti. Então, Amanda, eu não sei se você tem... Eu tinha muita dificuldade de dizer não, e eu acho que esse ano também, para mim, foi meio um divisor de águas. Na verdade, esse ano deu muito não, e que eu fiquei feliz comigo, porque não era assim. Mas às vezes dá vontade de treinar na frente do espelho assim, tipo, não obrigado, não obrigado, não obrigado. Porque aparece, eu e o Rizeri, quando a gente começou a fazer o ponto final, começa as pessoas olharem aquilo dali e começa as pessoas te puxarem, né, Rizeri? Olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, sim, te proponho isso, te proponho aquilo. Então, como é que é para vocês? Esse 2022 está sendo um aprendizado, assim, sabe, nisso de dizer não, mas ainda tenho a aprender. Eu já passei por algumas sociedades, né? E, como eu disse, a vida tem um aprendizado caro, né? Então, hoje, Jefferson, assim, autoconhecimento e conhecimento técnico te dá muita clareza na hora de decidir. Então, quando você recebe uma proposta, você vai para casa, avalia. Para mim, é tudo questão... assim, eu vou pegar X tempo do meu dia para poder fazer aquilo. X tempo demanda X recurso financeiro hora do meu ganho. E, consequentemente, a ausência de X tempo dentro do meu ambiente familiar. Você tem propósito na vida? Por que você faz o que você faz? Qual que é o objetivo de tudo que você faz na vida? É chegar um tempo, ter mais tempo livre para ficar com a família. Tua família está crescendo, teu filho está envelhecendo, e logo ele não vai querer ficar com você mais. Natural. Você fez isso também com os teus pais, só que você acha que não vai acontecer com você. Então, tudo que você diz sim para aquilo que é ruim para você, te afasta do que você tem do teu propósito, porque você não tem clareza do teu propósito. Então, quando eu opto para fazer alguma coisa, eu falo assim, bom, isso aqui tem chance de a gente chegar aqui, uma mega oportunidade, a gente pode crescer, escalar, para eu poder trabalhar de casa, trabalhando de casa, entenda, eu vou ter mais tempo dentro da minha casa. O que, às vezes, as pessoas falam, será que é tão bom ficar dentro de casa? Depende. Depende do tempo de qualidade que a gente vai ter. Então, assim, hoje, Jefferson, eu tive que dizer não esse ano. Alguns
A gente chegou a ter uma conversa e fala assim, pessoal, vou ter que parar. Por quê? Porque neste momento não faz sentido para mim. Sim. E, cara, dá uma sensação de alívio porque você está sendo verdadeiro. É isso que eu tentei, essa palavra que eu tentei buscar, alívio. Você entende que desde quando você é pequeno, você aprende a ser mentiroso, a primeira pessoa que te ensina isso é tua mãe. Fala, pô, como é que é assim tua mãe? Ela fala assim, você vai na casa da tua tia. Mas eu não quero, mãe. Não, mas você vai porque tem que ir, porque a gente vai e você tem que ir também. Daí você vai lá, chega sorrindo, tia, que saudade. Você não queria estar ali. Né? Daí você vai evoluindo, as pessoas te convidam para um evento, você não quer ir. Daí você dá o ok, a pessoa conta com a tua presença, o custo é por pessoa. Daí você confirma no final, puta, sabe o que é? Puta, você não ia, velho. Você deu custo para ela e não foi honesto o suficiente para dizer, olha, fulano, eu não estou a fim de ir, obrigado aí, mas eu não vou. Tal. Então, assim, a gente começa a ser um pouco mais verdadeiro com a gente quando a gente diz não. As pessoas que não entenderem, tá tudo bem, mas você está sendo honesto. Então, assim, e para mim, eu vi uma frase fantástica. A diferença entre uma pessoa honesta e uma pessoa franca. O honesto, tudo que sai da boca dele é verdade. O franco fala toda a verdade. Nem toda a verdade precisa ser dita, mas falar a verdade é muito bacana. Então, ao longo deste ano, eu comecei a dizer não para algumas coisas. E, por exemplo, quando eu estava dentro de uma empresa que me pediam para fazer 2, 3 projetos, ao mesmo tempo eu falei, olha, eu vou dizer sim para esse, mas esse aqui a gente vai ter que parar. Porque eu tenho clareza do tempo que eu tenho. E eu não estou a fim de levar trabalho para dentro de casa à noite. Então, eu tenho uma grande dificuldade de dizer não para cursos online. Porque eu começo a ver, o cara vem e fala, vou fazer. Putz, mas assim, só vai dar X de tanto. E o aprendizado vai ser gigantesco. Só que daí eu começo a falar assim, tá, mas eu vou ter que fazer, o curso são tantas horas, vou ficar fora. Vamos esperar um pouco, daqui uns 2, 3 meses eu reavalio se aquilo é realmente relevante para aumentar, para trazer mais resultado para dentro do meu business, para poder entregar mais. Aí tem uma dúvida que surgiu, não tem nada a ver. Vocês têm uma meta semanal, assim, com a esposa? Tipo, vou fazer alguma coisa toda semana, algo fixo? Sim, nós temos. Tipo, sempre sair num restaurante, alguma coisa assim? A gente tem uma meta em conjunto, que é um encontro que é de amigos associados à religião. No sábado de manhã a gente tem um encontro familiar de religião para os filhos também dentro da igreja, todos os sábados de manhã. Perfeito. E ao longo da semana a gente tem um momento nosso que a gente bate um papo sobre problemas, planos, projetos, enfim. Então, no mínimo 3 encontros semanais, né? E um só nosso e 2 associado com crianças e família. E ele tem essa parte espiritual também dentro. A meta que eu consegui esse ano era almoçar em casa todo dia. E eu espero ela e ela me espera. Então, assim, é uma meta assim... Cara, começo depois que sai da faculdade, cara, é impensável você todo dia estar você e sua esposa, você e seu cônjuge, tendo uma refeição. Mas é impensável porque a gente bota um chapéu muito alto, né? E a gente corre atrás de algumas coisas que depois a gente vê que nada valia a pena, né? Muitas das coisas não estavam nem aí, mas a meta da gente é essa. É conseguir todo dia a gente almoçar junto. Então, a gente senta. É um horário, às vezes, a gente já começou a entender que às vezes é melhor se os meninos almoçarem primeiro, porque senão fica aquela bagunça. Então, deixa eles comerem primeiro ali, a gente almoça, senta. depois vocês sentam, conversa. Eles saem, a gente continua lá na mesa, mas eu acho que é importantíssimo. E uma coisa interessante, Rizélia, que você estava falando sobre cursos, olha como é que é assim, sem entender. O Rizélia é aquele cara que vem curso online. E assim, eu sou do cara da imersão. Por que eu sou da imersão? É porque eu assim, tem X dias e X horas que eu vou parar a vida toda. Imersão e isso daqui vai ser presencial. Fala, né? É aquela coisa de que eu tenho dificuldade, às vezes, de, termino de fazer um curso online, acabou. Aí quando eu abro a porta, aí tá meu filho lá, papai, você pode fazer não sei o que pra mim? Aí a mulher, olha, tu aproveita pra imprimir não sei o que lá pra mim. Eu falei, cara, tu não consegue, sair e aquilo que tá na cabeça você vir mastigando, pensando.
descansando. Mas eu vou falar pra você, assim, você tá conversando com um cara, assim, que sou quase uma mulher, cara. Eu consigo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Vou te explicar assim, ó. Somos diferentes mesmo. Eu entro na academia, meu treino é exercício conjugado. Eu não consigo fazer um exercício e não fazer um outro na sequência. Eu também não consigo, me dá uma verdadeira agonia. Eu faço tudo bisete. Minha série toda é tudo bisete. Então, eu faço tal e tal, e tal, e tal, e tal. Então, assim, o que eu tô fazendo quando eu tô correndo na esteira? Tô assistindo aula. Tem gente que vê filme, eu vejo aula. Tô ali correndo, refletindo, projetando, fazendo minhas coisas, de repente dou um pause, pego o microfone, gravo um negócio que até já virou um conteúdo e tal, e mando ver na corrida. Quando eu vi, passou 5 km, pronto. Entende? Então, assim, porque se eu for para... O pior lugar para eu estudar é em casa. Porque em casa, assim, e não é a minha casa, nós, brasileiros, não temos o conceito de trabalho trabalho em casa, né? O home office ali não está na cultura. Você está em casa, parece que você está disponível. Sim. É o Jaque, tipo né? assim, você vai fazer um teleatendimento, eu tenho que trancar a porta. E chega aqui nego que bate na porta. Eu falei, pô, eu tô em consulta, meu. Não dá para você passar atrás. Então, eu tenho uma pós-graduação que eu faço em gestão e hemodinâmica, que é toda terça-noite. Eu tô lá, filho vem, senta no colo, deu professor, que bonitinho, você fez, né? Eu falei, pois é, professor. E ele pulando, papai, capturei não sei que Pokémon e tal. E eu tô lá no meio da aula, velho. Então, assim, não existe essa cultura de que, tipo, eu estou em casa, mas nesse momento, apesar de estar fisicamente aqui, estou conectado em outro local. Então, como não existe essa cultura, esse respeito, às vezes é melhor você estar fora de casa fazendo isso. Então, para eu não ter prejuízo, eu aproveito a hora que eu estou ali fazendo atividade física, que é um horário que ninguém vai me ligar, né? Porque se ligar também, pelo amor de Deus, né? Daí é o caos, né? Eu falo assim, a hora que eu estou na academia, que é de 5 a 7, só tendo 2 pessoas, minha esposa e hospitais. Depois, então, assim, depois das 7 eu retorno todas. Então, é muito isso. Meninos, para terminar, a gente, na realidade, já estourou 1 hora, né? Mas tinha uma coisa interessante que eu queria perguntar de vocês, que a gente até comentou um pouquinho. Outro dia eu peguei, eu fiz várias mentorias já, e eu peguei dos cursos das mentorias onde eu tinha feito metas. Cara, eu fiquei tão feliz de sair fazendo um check. E eu falei assim, olha, como é que é interessante a gente botar no papel. Às vezes botar no papel não precisa nem ver todo dia, mas hoje em dia eu coloco e eu vejo todo dia as minhas metas. Mas como é interessante você botar no papel, parece que já começa o compromisso ali, né? E aí eu consegui ver. E as que eu não fiz o check é porque hoje em dia, naquele momento, fazia sentido e hoje em dia não faz. Vocês já fizeram isso? Já aconteceu com vocês de pegar um caderninho, uma anotaçãozinha? Como é que foi? Qual foi a sensação? Vou falar, né? A minha sensação para mim foi maravilhosa. Eu até comentei isso. Eu costumava sempre escrever, né, as minhas metas muito no último dia do ano. E achei um papel antigo, né? Achei um papel... Agora, eu não me lembro se era de 2017, ou era de 2016, foi 2017, enfim... E quando eu olhei aquelas metas, eu falei, nossa, era isso aqui que eu estava querendo esse ano? E veio uma sensação, assim, primeiro de muito orgulho de você ter conseguido fazer aquilo ali, né? Assim, poxa, eu consegui fazer tudo isso e agora, na verdade, isso aqui faz parte tanto da minha rotina e está tudo bem, né? Não é mais uma meta, tá incorporado em ti, porque tu já conseguiu. E assim, desde metas simples, assim, de saúde mesmo, física, eu lembro que pouca gente sabe, né? Eu falo pouquíssimo isso, mas eu falo que eu fumava, né? Mesmo sendo médica do esporte, eu fumava. Então, a minha meta de 2017 era parar de fumar. Nenhum único cigarro. E foi uma meta que, para mim, foi importantíssima, né? Hoje, eu não consigo mais fazer isso. De colocar um cigarro na boca é impossível. Mas, então, foi uma meta que, hoje, quando eu olho, eu falo... Eu tenho um extremo orgulho. Não foi fácil, né? Foi extremamente difícil. Eu tive que traçar pequenas metas para poder conseguir. Mas, assim, eu acho que quando tu coloca uma coisa no papel e você vê que depois tu conseguiu, isso te dá muito orgulho e eu acho que até mais gás para conseguir outras coisas, sabe? Cara, a minha meta de longo prazo, quando eu bati, e faltam 3 anos para completar, para mim deu uma sensação assim, tipo, sucesso. Sucesso pessoal, não é sucesso financeiro. Sim. Tipo assim, quando você chega, você atingiu... E daí falou, beleza, mas eu vou continuar até o prazo que eu dei. Por quê? Porque eu consigo. Entende? Então, assim, a sensação de você conseguir aquilo que você planejou
é sinal de que você lutou um bom combate. Por outro lado, tem coisas que eu descontinuei. E o mais importante, Jefferson, lá em casa, minha esposa fala assim, eu invejo você. Eu não sou um cara ruminante. Fala assim, não deu certo, não deu. Prejuízo, tá bom, coloca aqui. Ah, mas você já ficou. Tem como resolver? Não, então está resolvido. A falta de solução já é uma solução. Não tem isso que te fala. Não tem como solucionar. Beleza, eu vou gastar energia com quem não tem solução. O que eu aprendi de tudo isso? Que eu não vou fazer mais isso, que eu não vou me aproximar daquilo, que eu não vou mais fazer aquilo outro. Entendeu? De vez em quando você acaba caindo no mesmo erro, mas daí vem o arrependimento. Pô, mas que burrice. Eu não aprendi o suficiente, tive que acontecer de novo. Então, assim, o reforço de você avaliar teu ano é importante para te dar força para você não cometer os mesmos erros o ano que vem. Né? Não para você lamentar as coisas que deram errado, é para você não cair de novo na mesma história. Eu falei assim, eu sempre brinco, né? Eu queria um esquema pirâmide bem no comecinho, assim. Tipo, né? Então, assim, por quê? Porque todo mundo chega, cara, tem uma proposta do caramba, você vai ganhar muito dinheiro. Eu falei, então por que você está compartilhando comigo? Por que você não guardou só para você? Fez só... Ah, porque eu quero ajudar todo mundo. Eu falei, tá certo. Então, assim, é muito isso. A gente precisa frear as emoções. Né? Olhar para trás, assim, a referência de onde você vê é uma mega referência. E, assim, uma coisa que para mim funciona bastante é, assim, tu, por exemplo, faz uma meta de 1 ano. Mas ao longo... Poxa vida, tem metas que são difíceis e tem pessoas que são ansiosas. Sim. Então, eu acho que essa que é a grande questão de talvez não conseguir chegar numa meta é a ansiedade. Então, divide essa meta. Coloca essa meta para 1 mês. E coloca até dia a dia. Tem pessoas que precisam disso. Dia a dia, entender que estão conseguindo alguma coisa que vai chegar nessa meta maior. Precisa ver algum resultado, né? Talvez não um resultado, mas talvez dizer assim, eu consegui fazer isso aqui. Então, assim, por exemplo, se tem uma meta de emagrecimento, vou usar o emagrecimento, né? Lógico. Se tem uma meta de emagrecimento vou colocar nem 1 ano, colocar de 6 meses. Mas aí você pega e divide isso todo mês. Mas todo dia a pessoa entender que, por exemplo, eu vou comer somente até às 18 horas. Essa é a minha meta. E todo dia essa pessoa vai lá e, cheque, eu fiz esse cheque na minha meta. Eu comi até às 18 horas. Legal. E depois você coloca e acrescenta uma outra meta. Eu, por exemplo, não fazia atividade física, mas eu vou, pelo menos todo dia, fazer 30 minutos de atividade física. E aí, cheque nessa meta. Isso dá uma sensação de que tu tá caminhando para algum lugar. Entendi. Porque, imagina para quem é ansioso, querer emagrecer 6 meses. Aí coloca isso 6 meses. 6 meses é muita coisa para quem tá ansioso. Né? Então, assim, tu tem que fazer pequenas coisas ao longo disso para que tu entendas, o teu cérebro entenda e tu consiga. Uma coisa que é legal, existem aplicativos, a gente estava falando do Strava, ele é bem legal, cara. Um dia eu estava vendo lá o resumo do ano. Cara, vou bater 1.000 quilômetros de corrida esse ano. 1.000 quilômetros de corrida. Daí você fala assim, caramba, imagina se eu começasse em janeiro esse ano, eu quero correr 1.000 quilômetros. Eu falei, doente, velho. Doente. O Strava, ele faz um resumo do ano. No meu caso, ele fala para mim quanto eu nadei, quanto eu pedalei, quanto eu corri. Aí qual foi a melhor corrida, qual foi o melhor pedal, qual foi a melhor natação. E aí ele vai te dando, e tem umas medalhas que eles dão lá para algumas atividades. Isso é bacana, porque eu consigo olhar para trás e falar assim, cara, nesse ano eu fiz 250 dias de exercício. Onde tinha dia que eu fazia 2 exercícios num dia. Então, assim, cara, você olhar, bacana. Isso é legal. Porque você consegue observar e olhar para trás. Meninos, já passamos do nosso horário. Eu só vou pedir para vocês o seguinte. Primeiro, a rede social. E eu queria que vocês me dessem uma meta do ano que vem, do que vocês vão lançar. Eu acho que assim, é o mais importante das pessoas saberem o que a doutora Amanda vai estar lançando no digital ano que vem, ou vai ter alguma... Eu vi o sucesso que foi do Detox, cara. Ela botou Detox e, cara, bombou. O que você vai ter para o próximo ano? O que as pessoas podem esperar? Bom, então, antes da gente finalizar, muito obrigada, meninos, né, pela conversa. É sempre muito maravilhoso estar aqui com vocês, porque eu aprendo. Parece assim que, como o Rizeri falou, respirar o mesmo ar, né, e um ar que a gente compartilha, assim, muito interessante. Com certeza. E minha rede social, para quem quiser ir lá olhar os conteúdos, sempre posto... geralmente algumas coisas no Stories, mas tem sempre algumas questões voltadas, principalmente para emagrecimento, é @doutoralcântara.
Tem também o Segunda Eu Começo, que é o meu podcast no YouTube. Então, toda segunda-feira tem um vídeo novo lá, Segunda Eu Começo. E é justamente assim, sobre aquilo que eu estava falando de metas, né? Esse ano foi um ano que, apesar de estar bastante no digital, não estava no digital do jeito que eu gostaria de estar. Que eu gosto de colocar para frente o método fasting, que é o método de jejum. Então, o meu objetivo do ano que vem, em relação a isso, a cursos e entrar no digital, está muito voltado para ele também. Sim. Né? Para conseguir, pelo menos 3 vezes no ano, lançar o curso e de uma forma repaginada. É esse que é o objetivo. Rizieri, o que a gente pode esperar de você para o ano que esse ano, dominar o mundo. Não, brincadeiras Nada menos do que isso. Nada menos do que isso. Esse ano vamos lançar aí, né, Jefferson, no ponto final, uma mentoria para médicos 100% online. Nosso objetivo é alavancar negócios de colegas. A gente passa por momentos de dificuldade, mas todo momento de dificuldade é momento de oportunidade também. Então, a gente vem aí com a mentoria online. Vou lançar também um canal exclusivo para mudança de estilo de vida, desconstruindo um pouco mais ainda minhas redes sociais, no sentido de dar dicas para as pessoas envelhecerem com qualidade. E espero receber a doutora Amanda para falar sobre muitos assuntos, né? Já dando um spoiler, até para ela. Até para ela que não sabia. Até para mim que não sabia. Que faltou a nossa reunião do fechamento anual das metas de 2023. Aqui. Não, foi num local, numa padaria, foi muito mais gostoso do que aqui, mas tudo bem. E assim, cara, enfim, Jefferson, a ideia é a gente trazer mais conteúdo. Eu falo lá dentro dos meus canais, né? Tem um Instagram que é o dr.rizieri com 2 Es. E a ideia é tentar contribuir para as pessoas terem mais qualidade de vida. Saúde é uma coisa que é praticável em casa, diariamente. Né? Dificilmente você encontra em consultórios o assunto de saúde. Lá a gente estuda, cuida de doença. Tu tem, e o TikTok é Dr. Rizieri também? Não, o TikTok é Rizieri Gomes, tudo junto, sem ponto, e Rizieri com 2 Es. Mãe Criativa traz essas oportunidades de diferenciação. Tipo, alguém tem um e-mail que é o nome, @? Eu tenho. Morra de inveja. Rizieri@gmail. É isso aí. Meninos, muito obrigado. Eu queria agradecer a gente fechar o ano, cara. Foi um sonho que eu tive de vir para o podcast, de vir para o digital e crescer junto com vocês. Projetos, o legal é porque assim, eu tenho um projeto com ele, tenho um projeto contigo, tem projetos juntos que até então você não sabe porque você faltou mais uma vez, a gente puxa a orelha aqui, bullying aqui. Mas, cara, eu queria dizer que o sucesso de vocês é o meu sucesso. E fechar o ano Jeff Podcast com vocês, assim, cara, eu queria agradecer mais uma vez. Gratidão por tudo que a gente dividiu, por tudo que a gente construiu, pelos sonhos que eu consegui dividir, que vocês, cara, só me trouxeram coisas boas. Então, eu fiz o podcast, pode se chamar também o podcast da gratidão, que foi isso que eu precisava. Muito obrigado a vocês dois. Obrigado mesmo, viu? Obrigado você. Turma, até o ano que vem, 2023, com muita coisa nova, dos meninos também, que vai ser bacana. Eu vou estar, de vez em quando, dar uma post... Quando eu não tenho nada para fazer, eu ligo para eles e falo assim, cara, deixa eu entrar. Tipo assim, posso te ligar? Posso te ligar. Pessoal, beijo no coração, até 2023 com o Jeff Podcast.